Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto em português da Coco Presbyterian Church. E nós estamos hoje usando um sistema diferente, vamos ver se funciona, né? A gente tem esse culto, a gente começou isso aqui na época do Covid, quando o Covid veio, a turma não podia ir na igreja, aquele negócio todo. Eu moro aqui na Flórida, sou pastor de uma igreja americana, né? Tudo em inglês. Mas eu vi que muitas igrejas não podiam reunir, a nossa igreja durante um bom tempo não se reuniu, a gente teve que começar a fazer tudo pela internet, aquele negócio todo. Você conhece o drama que a gente passou, né, naquela época. E eu resolvi fazer esse culto em português para abençoar as pessoas, né, os brasileiros que moram aqui na Flórida, que não podiam ir à igreja, estavam trancados dentro de casa. E aí começou, aí expandiu, foi para outros lugares que falam português, tá sendo uma benção. E aí já resolveu o problema do Covid, a turma está voltando para a igreja, a nossa igreja já voltou ao culto normal, não totalmente normal, mas boa parte do culto já está lá, mas continuamos usando a internet, né? Mas nós estamos continuando, né? Vamos ver até onde a gente vai. Então, a ideia é te abençoar, te edificar, né, te encorajar na tua vida cristã. Então esse é o objetivo, né? Não temos um outro objetivo, esse é o objetivo, te abençoar mesmo, né? Queremos que Deus te abençoe, que Ele nos use para fazer isso, né? Para que Ele nos use para te abençoar, né? Esse é o nosso objetivo aqui, né? E é um culto mais reduzido, não é um culto completo, né? Porque eu que estou fazendo tudo, eu estou fazendo hoje de uma forma diferente, vamos ver se funciona, né? Eu estou testando aqui, né? Vamos ver se funciona. Eu que gravo, eu que edito, eu que, né, ponho no YouTube, aquele negócio todo, escolho a música. A única coisa que eu não sou responsável é a música, quer dizer, não sou responsável porque tem, né? Eu vou lá no YouTube, pego um hino conhecido, uma canção conhecida e coloco aqui no vídeo, né? Então essa é a minha responsabilidade, mas não o resto, quem escreveu e compôs a música, né, tá sendo usado por Deus para te abençoar também. Mas esse é o nosso objetivo é te abençoar, né? Então eu gostaria de orar por você nesse instante. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua presença aqui conosco, te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã para conosco. E queremos pedir que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Cada uma delas. Que o Senhor dê graça a elas, que o Senhor fortaleça, que o Senhor as edifique, que o Senhor realmente cuide delas, proteja, Senhor, onde quer que elas estejam. Guarde-as, ó Deus. Abençoe a saúde, abençoe a família, ó Deus. Abençoe a vida financeira, ó Deus. Abençoe a vida da igreja deles, ó Deus. Dá graça, use-os nas suas igrejas, ó Deus. Dá graça para cada um deles. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei, eu sou pastor de uma igreja americana, então é tudo em inglês aqui na Flórida, entre Orlando e a praia, Cocoa Beach. É uma igreja em Coco. Tudo em inglês, o culto às 10h30, escola dominical às 9h30. Se você mora aqui, né, na Central Florida, faz uma visitinha pra gente, né, e vou ficar muito contente de encontrar com você, né. Se você já tem igreja, né, pode continuar assistindo esse culto aqui, a gente quer só te abençoar. E hoje nós vamos ter uma música especial, né, e nós vamos ouvir a música e depois voltamos para meditar na palavra de Deus. Então vamos ouvir a música de hoje. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar
Há um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Uma música muito bonita, não é não? Muito bonita. Que Deus possa realmente abençoar a tua vida. Hoje eu vou começar, eu tenho feito, né, nessas últimas vezes eu estou trabalhando no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é um livro riquíssimo, riquíssimo. Então, fazendo algumas mensagens do livro de Êxodo. E hoje nós vamos ver um texto que é provavelmente um dos textos mais bonitos do livro de Êxodo, mais conhecidos, né? Acho que só perde para os 10 mandamentos, né? Só perde para os 10 mandamentos. É o texto quando Deus se revela a Moisés. Quando Deus se revela a Moisés, que é no capítulo 3. Mas o texto está dentro de um contexto extraordinário, que é o contexto da vida do povo, do sofrimento do povo, e que mostra, o tema desse capítulo aqui, é a necessidade da ação poderosa de Deus na nossa vida, na vida do povo de Deus. E hoje eu vou ler para vocês só os 9 primeiros versículos, né, dessa história, que é o encontro de Moisés com Deus, que é algo extraordinário. Então deixa eu compartilhar com você. Êxodo 3, versículo 1 a 9. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia.
Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nesse instante. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é eficaz. E pedimos, ó Deus, que o teu Espírito nos dê graça, não só para comunicar a palavra, mas dê graça àqueles que estão nos assistindo, para ouvir a palavra, entender a palavra e aplicar a palavra nas suas vidas. Que o teu Espírito faça esse trabalho, Senhor, entre nós. E que nos dê graça, ó Deus, para discernir a tua palavra para a nossa vida hoje. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o que Deus está fazendo aqui é algo extraordinário. A gente não sei se você conhece a história toda. A história toda é o seguinte: se você for lá no final do livro de Gênesis, você vai ouvir, vai estudar a história do José. O José teve problema com os irmãos dele, aquele negócio todo. Aí os irmãos queriam matar e jogar fora aquele negócio. E aí venderam ele. Não, vamos fazer dinheiro com ele, vamos vender ele. Ele foi vendido e aí acabou sendo vendido lá no Egito. E teve problema, foi acusado falsamente. Uma luta. O José passou por um pedaço difícil na vida. E ele... É interessante a história dele, porque foi para a cadeia, acusado falsamente, foi para a cadeia. Lá na cadeia estava o copeiro e o padeiro do rei, e eles estavam acusados, e aí eles tiveram um sonho, e José interpretou o sonho para eles. E o sonho deu direitinho, um morreu, o outro foi promovido. E aí passou mais tempo, né? É uma luta, né? Passou mais tempo, o rei do Egito tem um sonho e ninguém consegue decifrar o sonho, e aquela luta toda. E aí o cara que teve o sonho decifrado fala para ele, quando eu estava na cadeia, tinha um judeu lá um israelita que interpretou meu sonho, e deu direitinho, interpretou o sonho do outro e o outro morreu também. Então o cara é bom em sonho. O rei manda trazer o José vem, interpreta o sonho, aquele sonho das vacas gordas, vacas magras, espiga grande, bonita, espiga magra, mirrada, aquele negócio todo, né? E o José interpreta, fala: olha, você tem 7 anos aí de fartura e depois vem 7 anos de fome. Então você tem que preparar a terra, porque nesses 7 anos tem que fazer tudo o que você pode fazer, porque depois vai ser um desespero. E o rei põe o anel dele na mão do José e falou: você vai fazer isso para mim. E aí José se torna o segundo homem mais importante do mundo daquela época. E aí tem aquele drama todo com os irmãos vêm porque estavam com fome lá na Palestina, os irmãos vêm, aquele negócio todo, e finalmente ele traz a família toda. A gente tem que entender o seguinte: quando o povo de Israel chegou no Egito, eles chegaram no topo. José era o segundo homem mais importante do Egito. E naquela época do mundo, porque o mundo estava passando por uma magrela, literalmente. E então o pessoal chega no topo. Só que os anos passaram, outros faraós, né? O povo cresceu, mudou, o outro faraó veio, não conhecia José, nem a fama de José, nada, e viu esse povo crescendo e falou: esse povo está crescendo, não é bom.
Nós precisamos dar um jeito neles. E começou a oprimir o povo, a escravizar o povo. E o povo foi escravizado. E aí vem a história de Moisés. Porque o rei falou assim, olha, só escravizar não tá bom não, a gente tem que fazer uma coisa, nós temos que começar a matar os meninos. Porque esse povo está crescendo demais, reproduzindo demais, e se um inimigo atacar a gente, eles podem se unir aos nossos inimigos e aí vai ser um desastre para nós. Então nós temos que matar os meninos, deixa as meninas, né? Mas mata os meninos. A mãe de Moisés pôs ele num cesto, põe no rio, a filha do faraó vem para tomar banho, vê o cesto, tem um menino chorando, tira o menino do Nilo, que é o nome dele, né? Moisés significa tirado do Nilo, né? Tirado da água. Então, tira o menino, adota o menino, aí vem a Miriam que estava de olho, né? Falou, oh, se quiser eu acho uma judia, uma israelita para amamentar ele para a senhora, que é negócio todo, custa nada, custa baratinho, você mantém ela. Moisés foi amamentado pela mãe, criado pela mãe, pelo menos no começo da vida dele, depois volta para o palácio, aprende tudo, língua, cultura, tudo, porque ele é neto do faraó. E aí ele vê 40 anos lá no palácio. E aí ele vê o sofrimento do povo, tenta fazer alguma coisa por si mesmo, não consegue, dá com, como diz o pessoal lá em Minas, né, dá com os burros na água, né, não consegue fazer nada, mata egípcio e tem que fugir, foge, vai lá para Midian, sai do palácio, vai para o deserto, casa, vai cuidar de ovelha. Olha que coisa terrível. Passa 40 anos lá, 40 anos no deserto, cuidando de ovelha, família. E aí um dia acontece isso aqui. Isso que eu li para você acontece depois de 40 anos. Moisés está nos seus 80 aqui. Ele enxerga Deus e Deus fala para Moisés, Moisés, eu desci porque eu vi o clamor do meu povo, vi a dor e o clamor. Esse texto aqui nos fala o capítulo inteiro fala da necessidade da ação poderosa de Deus, porque chega uma hora na nossa vida, como chegou no povo de Israel, nessa situação que a gente leu aqui, que nós ficamos impotentes, nós não temos nada, não podemos fazer nada, né? Nós passamos por isso, né? Esses meses para trás, ano para trás aí, passamos por isso, né? O governo vem e falou, é assim que faz, é assim que você tem que fazer, você não pode sair, você tem que fazer, usar máscara, você tem que tomar vacina, tem que fazer, senão você não pode trabalhar, não pode isso, não pode que fecha isso, fecha aquilo, e você fica com as mãos amarradas, você não pode fazer nada. É um desespero, é um desespero. E aí a gente perde o emprego, perde isso, perde aquilo, e o pessoal não está nem aí, problema seu, né? Não tem trabalho, o trabalho não pode mais trabalhar, negócios pequenos, né? Os negócios pequenos dançou tudo, né? Os Walmart da vida, os Amazon da vida, tudo aberto, tudo funcionando, rodando, entregando, acontecendo, você podia comprar, vai lá comprar, com limitações, mas ia. Agora, e a banquinha? E o restaurante pequeno, o barzinho? Acabou, não tem mais nada. Um abraço, se vire. Se você não tem um pé de meia, acabou. Né? Tem gente que gastou, torrou o pé de meia, não tem jeito. São necessidades. De repente a coisa acontece. É claro que não tem jeito de comparar com a dor desse povo aqui, né? A situação do povo lá era... E esse texto narra a situação do povo. Qual que era a situação do povo? Do ponto de vista de Deus, Deus olhando para o povo, o que Deus fala que o povo está? Primeiro, escravidão. Eram escravos, não tinham nada, né? Trabalhava de dia e às vezes de noite, trabalhava direto, dormia pouco, comia mal e trabalhava muito. Essa é a realidade do povo. Escravidão. Hoje em dia a gente ainda tem escravidão, mas não tem nem jeito de comparar com essa escravidão. Talvez ainda exista em algum canto esse tipo de escravidão que o texto narra aqui, né? Mas a gente não conhece. Mas tem escravidão, tem muito imigrante que está vindo para os Estados Unidos, que está vindo para trabalhar como escravo.
E tem gente que está vindo para trabalhar como escravo e não sabe disso, está só vindo. Na hora que chegar aqui, a pessoa vai segurar o passaporte, vai segurar os documentos, vai segurar isso, falar, agora você tem que trabalhar, tem que fazer o que eu quero e tem que pagar o que eu gastei com você, que é negócio todo, e a turma vai entrar, e aí vai ser trabalhar como prostituta, o prostituto vai trabalhar vai fazer alguma coisa até pagar tudo. É uma realidade que esse mundo nosso agora está experimentando. Ainda existe escravidão no Oriente Médio, existe escravidão na África ainda, existe escravidão nos Estados Unidos, deve existir nos outros, no resto do mundo. Então a realidade desse povo era escravidão. E nós sofremos esse tipo de... Não é uma escravidão no sentido de... É uma escravidão da informação. Né? O pessoal... nós só recebemos aquilo que eles querem que a gente receba. A gente só aprende aquilo que eles querem que a gente aprenda. E a gente só pode fazer aquilo que eles querem que a gente faça. É um tipo de escravidão. Essa é a realidade. Então, escravidão, essa era a realidade do povo. A outra realidade era a vergonha, a humilhação, porque é terrível. É difícil, o povo passava por uma vergonha e por uma humilhação. Né? E eu falo como imigrante, né? Se você é imigrante, você sabe disso. E não é só de país para país, não. Aí no Brasil, se você está me vendo no Brasil, você sabe disso. Que existe isso, né? Se você mora no Nordeste, no Norte, e vai para São Paulo, ou vai para o Sul, você sofre por causa do teu sotaque, por causa disso, por causa daquilo. Né? Você é visto como pessoa, não, você não é educado, não é isso, não é aquilo. Olha o meu exemplo, eu falo 3 línguas. Escrevo livros, tenho livros, você vai no Amazon, na minha conta lá, tem livros em inglês, livros em português. Sou pastor de uma igreja americana. Mas tem gente que olha para mim e olha assim, né, com aquele olhar de superior, aquele olhar de humilhação, né? Quem você acha que é? A gente passa por isso, todo imigrante passa por isso, é o sotaque, é a palavra que não vem direito, né? I'm so sorry, como diz o americano, né? A palavra não vem direito, né? Sinto muito, não vem direito. Você não sabe como pronuncia a palavra, você não sabe a língua direito, você não conhece a cultura direito, e aí você faz uma coisa, fala uma coisa, aí a turma já te põe lá uma estampa, né? E aí pronto. Então é uma realidade triste muitas vezes, né? A humilhação. A humilhação. Quantas pessoas não são humilhadas? E o sofrimento, né? E o sofrimento. Sofrimento que eles estavam enfrentando, um sofrimento duro, difícil, dolorido. O cara apanhava para construir as coisas. Olha quantos prédios, quantos monumentos lá no Egito, ainda hoje, sobreviveram. Mas foram construídos, não todos, mas foram construídos com sangue israelita. Com sangue israelita. Obras que avançaram séculos. Então aí para a gente ver como testemunho do trabalho, do suor, da dor, do sofrimento dos israelitas. É algo triste, algo triste. Então esse texto, queridos, ele descreve a situação do povo. Ele descreve, e é Deus que está descrevendo. Deus que está descrevendo, olha só, Deus é que está falando isso para Moisés. Moisés sabia, mas Deus é que está falando isso. Deus é que está falando isso para Moisés. Ele está falando que ele vê, que ele ouve, que ele conhece. Essa é a mensagem extraordinária para nós, queridos. Nós estamos enfrentando isso. Olha só o versículo 7, é algo extraordinário. Eu gostaria que você pudesse beber, se alimentar a sua alma com esse salmo. Olha o que ele diz. Disse o Senhor, certamente
vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu vi a aflição do meu povo. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo. É algo extraordinário, não? Deus vê, Deus ouve, Deus conhece e Deus faz alguma coisa. Desci para livrá-la. Queridos, você tem que entender isso. Você que está, né, que essa é a tua situação. E o texto todo fala a respeito da ação poderosa de Deus na vida do seu povo. Nós precisamos, nós chegamos num momento, né, com a escravidão, com a vergonha, com a humilhação, com o sofrimento, com todas as coisas que acontecem na nossa vida, estão acontecendo na tua vida. Nós precisamos da ação de Deus na nossa vida, porque nós não temos mais força para fazer coisa nenhuma, não temos condição para fazer coisa nenhuma. Precisamos de Deus agindo na nossa vida. E é isso que Deus está falando para Moisés. Ele falou: Moisés, eu vi, eu ouvi, eu conheço e eu vim aqui para fazer alguma coisa. E essa é a palavra que Deus quer que você coloque no teu coração. Que Deus ouviu o teu clamor, que Deus está vendo a aflição, que Deus conhece a tua dor e o teu sofrimento. E não só isso, Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai agir. E Deus veio para agir. Deus está aqui para agir, querido. E eu gostaria que você conhecesse esta mensagem, conhecesse esse aspecto da ação de Deus na tua vida. Esse Deus é um Deus que vê a nossa aflição, que ouve o nosso clamor, que conhece o nosso sofrimento e que desceu para fazer alguma coisa por nós. Você está passando por dificuldade? Você está enfrentando dificuldade na vida? Você está enfrentando dificuldade financeira, dificuldade na família, dificuldade física, né, com alguma doença, e parece que você não tem mais o que fazer, você não tem, as tuas opções cessaram. Esse texto é para você. Esse texto é para você. Deus viu e vê o que você está passando. Deus ouviu o teu clamor, mesmo que seja um clamor silencioso, um clamor. Talvez você não fale nada, não haja som, mas o teu coração, a tua mente clamando a Deus. Deus ouviu o teu clamor. Deus conhece o teu sofrimento. E Deus, como fez com Moisés e com o povo de Israel, Deus veio para te ajudar, para te livrar, para cuidar de você. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida. Se a tua situação é essa, se você precisa de uma ação poderosa de Deus na tua vida, e a tua situação é essa, uma situação de dependência, de escravidão, de vergonha, de humilhação, de sofrimento, então é para você que Deus está falando. Eu vi a aflição do meu povo, com certeza eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor por causa dos seus exatores, eu conheço o sofrimento deles, e por isso eu desci para livrá-los. É isso que Deus quer fazer na tua vida, queridos. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida no dia de hoje. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra viva, tua palavra transformadora, edificante, consoladora, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus misericordioso, que vê o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia, e desce para fazer alguma coisa, e vem ao nosso encontro para fazer alguma coisa por nós, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, Deus, por essa promessa. Dá graça a nós, ó Deus, abençoa, fortalece,
Edifica a nossa fé nesta promessa, nesta palavra, Senhor, para que nós possamos confiar no Senhor nesses momentos difíceis. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Queridos, como você sabe, eu tenho esse canal no YouTube que você está assistindo esse vídeo. Eu faço também meditações semanais, de segunda a sexta, chamado Um Pingo de Prosa. E eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja. Ajuda a gente a abençoar outras pessoas. E se a gente não se encontrar durante a semana, né, são meditações curtinhas na hora do almoço, a gente se encontra no fim de semana de novo, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe.